Olá, aluno do terceiro ano, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Rodrigo, professor de Geografia, e hoje nós vamos trabalhar a semana 3 do seu PET 3. Lembra que na aula anterior a gente falou sobre essa questão do espaço rural brasileiro, né? Trabalhamos essa questão sobre essa importância desse espaço na construção do território brasileiro, principalmente na questão da agricultura, pecuária, né? O país agroexportador, concentrador de terras, a agroindústria, né? Nós falamos um pouco desse espaço rural brasileiro. Pois é, hoje aqui nós vamos trazer a problemática que isso pode trazer, que isso traz, vamos dizer assim, para o Brasil atual, né? Dessa concentração de terras, né? Ou seja, do processo de divisão e distribuição dessas terras pelo Brasil para a produção agrária, né? Essa forma irregular, né? Essa forma desigual. E aí nós vamos trabalhar hoje essa concentração fundiária, falar dessa problemática que sempre é discutida a todo momento, mas infelizmente não chegamos ainda a uma conclusão, né? Uma coisa a gente não consegue ainda chegar à resolução do problema, ok? Então, vamos lá. Para hoje nós iremos justamente fazer essa reflexão, né? Refletir sobre os principais problemas da concentração fundiária no Brasil. Então, ou seja, nós vamos fazer um pouco desse processo histórico dessa concentração fundiária até os dias atuais, né? Ou seja, como esse processo começou, né? Essa problemática da concentração de terras, né? Onde começou isso aí? E hoje, como é que está a situação atual disso? Ou seja, dessas lutas, ou seja, de uma boa parcela da população aí para poder ter uma terra para poder produzir, ok? Bom, olha só, a concentração fundiária é considerada por muitos um grave problema no espaço rural do Brasil, com a maior parte das terras nas mãos de poucas pessoas. É isso que eu fiz na introdução, né? Falando um pouco sobre isso, essa desigualdade da distribuição dessas terras pelo Brasil, ok? E isso é um problema atual, né? Então, quando a gente fala dessa concentração fundiária, você pega desde o início até a atualidade e entender um pouco disso. Por que isso está acontecendo, né? Quais são os programas, as políticas públicas para poder resolver essa problemática, né? Olha só, no entanto, né, como a gente já falou, é um erro atribuir somente às políticas dos últimos anos o problema da concentração fundiária brasileira. Trata-se de um processo histórico, perpetuado até os dias atuais, e que é frequentemente associado à questão da colonização do Brasil, com a divisão da área ocupada pelos portugueses em capitanias hereditárias. Lembra lá da história, um pouco da divisão das terras do Brasil nas capitanias hereditárias? Pois é, a desigualdade de distribuição de terras pode dizer que começa ali, que uma pequena parcela da população adquire as maiores concentrações de terras do nosso país. Então, o período colonial brasileiro já demonstra essa desigualdade de distribuição de terra. E isso foi passando de geração para geração, perpetuando esse processo até os dias atuais, né? E isso não mudou muito, ainda é uma problemática que precisa ser resolvida. Então não podemos falar de situações de políticas, né, anteriores se a gente não pegar o processo histórico disso, entender um pouco desse processo de início dessa problemática e que hoje muitas vezes passamos de governo para governo e o problema ainda não foi resolvido por completo, né? Olha só, essa relação dessa distribuição desigual da nossa terra, né, de produção, que a gente vê hoje os famosos latifundiários, né, que vocês sempre verem falando dessas grandes extensões de terra, muito utilizada aí para a agricultura exportadora, que manda boa parte dos nossos grãos, e entre outras, carne também, destaque nosso também, para fora do país. Também nesse período lá, dessa relação com as sesmarias, né, que seria a lei que distribuía terras entre produtores, obrigando-os a manter nessas terras algum tipo de cultivo. Ou seja, muitas vezes esse produtor rural, ele não tinha condições de manter aquela terra, de produzir, não tinha incentivo, estímulo financeiro para poder manter aquela terra e produzir. E essa lei obrigava, né, vamos dizer, esse produtor ali a fixar nessa terra, mas ele precisava de produzir. E nesse caso gerava essa problemática e muitos não davam conta dessa produção, não tinham estímulo, o incentivo para produzir. E aí muitas vezes perdia essa terra, não dava conta, abandonava.
né? Então aí você pega lá, olha só o período histórico para poder entender a atualidade das terras brasileiras, né? Olha só, outra questão também, Lei de Terras de 1850. Olha só, que agregou um grande valor ao solo e tornou as propriedades inacessíveis à população de baixa e média renda. É uma outra também problemática que nós tivemos nesse período. Essa lei que tornava as terras cada vez mais ricas, né? As terras mais caras. E esse pequeno produtor que não tinha condições de manter essa terra, não tinha esse estímulo, também acabava abandonando esse espaço de produção, né? Então, olha só, a questão agrária possui como elementos principais desigualdade, contradição, conflito. Então, são 3 palavrinhas chaves aí em relação a essa questão agrária aí, tá? Ou seja, você tem a desigualdade de distribuição dessas terras, né? As contradições em relação às leis, estímulos, ok? Para esse pequeno produtor rural. E, claro, por último, o conflito. Ou seja, esse produtor ele vai tentar, de todas as formas, buscar meios para poder conseguir esse pequeno pedaço de chão para produzir, que tem né, se diz, importância muito grande para a gente. A gente muito imagina que muitos desses pequenos produtores brasileiros contribuem, colaboram muito para que muitos alimentos cheguem às nossas casas, né? Seja pelo Ceasa, seja pelos sacolões que a gente tem aí, seja pela agricultura familiar, importantíssima. Então, esse pequeno produtor tem uma importância enorme, gigantesca, para muita parte desses alimentos chegar às nossas casas, né? E nesse processo, claro, acontece a concentração da terra e a luta pela terra, gerando, inevitavelmente, o conflito. Então, vocês já viram na televisão, acredito que acompanham, né, muito desses conflitos, desses movimentos, né, desses trabalhadores aí sem terra que lutam justamente para poder buscar alguma forma de regulamentar e, claro, adquirir as terras e tornar um pouco mais acessível ou mesmo diminuir essa desigualdade de terra, distribuição de terras entre o grande produtor e o pequeno produtor rural, né? Bom, uma outra problemática que isso trouxe, quando você fala de questão agrária, que aí que tem uma ligação com a questão do processo urbano e desigualdade nas grandes cidades, é o chamado êxodo rural, né? Porque se esse produtor ele não consegue fixar nessa terra, automaticamente ele vai buscar, né? Ou seja, um lugar para viver e construir a sua vida. E aí é uma problemática, nós falamos do êxodo rural. Vocês já viram falar muito dessa palavrinha, né? Com certeza em prova, professor sempre falando, livros, né? O tempo todo sobre essa questão do êxodo rural. O que consiste nesse êxodo rural? É justamente essa migração maciça de boa parcela da população rural para as áreas urbanas. E isso se intensificou muito quando a gente teve o processo de industrialização no Brasil. Lembram lá, né? O processo começou, as pequenas indústrias chegando, lá a partir da década de 30, o estímulo do governo para chegar novas indústrias. E depois esse processo industrial chega no campo. Ou seja, a indústria também já começa a chegar no campo. O campo já começa a ficar dependente da tecnologia, dessa mecanização, né? E aí grande parcela dessa população migra, esse pequeno trabalhador rural vai migrar em busca da cidade como uma forma de refúgio, um ambiente para poder viver, construir a sua vida, porque ele não deu conta de manter as suas terras, não conseguiu produzir, perdeu para um grande latifundiário, posso dizer assim, né? Bom, aqui mantemos uma charge que representa justamente essa migração, esse êxodo rural, né? Então você tem aqui, olha lá, ó, né, o filho fazendo esse questionamento em relação às terras, por que os pais estão migrando, saindo, né, indo para outro lugar, justamente por causa disso. As terras, muitas vezes, né, delas passaram de geração para geração. Avô, pai, filho, neto, bisneto, essas terras foi passando de geração para geração. Ou seja, cada geração foi possuindo, dando continuidade sobre essa terra. E aí não sobra, vamos dizer assim, para essa população menor, né? Esse pequeno produtor. Então ele se vê obrigado a sair, a procurar, a fazer o êxodo rural para poder conseguir manter, pelo menos sobreviver em relação a isso, ok?
Olha só, de acordo com o Censo Agropecuário, né, que é de 2006 e 2007, né, do período desses 2 anos, demonstrou a seguinte relação entre o número de estabelecimentos de agricultura familiar e o tamanho do território que ocupam. Então, para fazer um comparativo, né, daquilo que a gente chama do pequeno produtor rural em relação aos grandes latifundiários, ou seja, essas grandes extensões de terra que produzem, né, um tipo de cultura, vamos dizer assim, um tipo de produto para exportação, né? Olha só, 84,4% dos estabelecimentos rurais brasileiros são de agricultura familiar, ou seja, tem uma quantidade muito elevada. Reparem para vocês verem, né? Esse pequeno produtor rural, ou seja, tem uma quantidade muito grande desses estabelecimentos. Mas, olha só, possuem apenas 24,3% do território ocupados no campo. Então, você tem uma grande quantidade de estabelecimentos comerciais, né? De estabelecimentos, no caso, rurais, vamos dizer assim, desses pequeno produtor rural, uma quantidade enorme, porém, ocupam apenas 24,3%. Olha lá, olha, o restante dos estabelecimentos, né, seria 15,6%, faz parte da agricultura que não é familiar, ou seja, é o agronegócio, que por sua vez possui 75,7% das áreas ocupadas no campo. Ou seja, quando a gente pega o mapa do Brasil e olha a extensão, as fronteiras da agricultura, do agronegócio, né, que o agronegócio é uma junção entre a parte da tecnologia, né, da evolução tecnológica, da mecanização do campo para exportação, você vê que boa parcela ocupa o território brasileiro, principalmente as regiões centro-oeste e hoje também, atualmente, a parte norte do Brasil. Ou seja, você tem essa expansão da fronteira agrícola, esse agronegócio cada vez mais pulsante, é aquilo que muitas vezes, né, é o tipo de agricultura que colabora muito para a questão do PIB brasileiro, para o crescimento do PIB, porém, olha para você ver, eles ocupam boa parcela desse nosso território, enquanto a maior parte, que é a agricultura familiar, ocupa apenas aí 24,3%. É muito pouco, né? Então, vocês podem já comparar por esse censo que há uma desigualdade, um abismo, vamos dizer assim, entre o latifúndio e a agricultura familiar. Índice de Gini, né, que vocês talvez, né, acredito que vocês já viram, né, nos PETs anteriores, que esse assunto já foi abordado, sobre que o índice de Gini ele vai trabalhar muito essa questão da desigualdade de renda, tá? Porque a gente já viu falar do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Nós temos um outro índice que trabalha muito a questão da desigualdade de renda. Isso é importante. E, claro, o índice de Gini também vai trabalhar essa questão da desigualdade no campo. Olha só, o Censo Agropecuário de 2006, né, que é divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o chamado IBGE, revela uma Gini de 0,872 para a estrutura agrária brasileira. Mas que esse número significa o quê? Significa o quê, professor? Que significa o quê? Quando tiver um número mais próximo de 1, o índice de Gini mais próximo de 1 significa uma grande desigualdade, tá? Então, ou seja, a número do índice aí de Gini em relação à questão agrária brasileira é alta desigualdade. Então, quando você pega o índice de Gini mais próximo de 0, ou seja, significa que a desigualdade é pequena, pouca desigualdade ou nenhuma desigualdade. Ok? E quanto mais próximo de 1, significa alta desigualdade. Então, no nosso caso aqui do brasileiro, nós temos uma elevada desigualdade em relação à estrutura agrária do campo. Perfeito? E claro, né, muita coisa para se abordar, claro que está tudo no seu PET 3, você pode aí ler nos textos que estão colocados em relação à estrutura agrária, né? E aqui nós já vamos fazer as nossas considerações finais, né? Em relação ao que nós abordamos, o que nós trabalhamos, o que nós falamos aqui em relação a essa questão agrária brasileira. Vamos lá. A estrutura fundiária brasileira é extremamente conservadora, ou seja, lá, olha, os latifúndios com mais de 1.000 hectares ocupam 44,4% das terras. A maioria dos proprietários, cerca de 48%, é pequena. Já os grandes latifundiários, que representam apenas
1% dos donos de terras no Brasil controlam quase metade delas. Pois é, olha essa diferença enorme, né? Esse abismo, como eu falei para vocês, né? Ou seja, você tem produções, grandes terras e poucos donos, né? E é isso que a luta dessa estrutura fundiária, que precisa ser resolvida, é tentar equilibrar um pouco mais isso. Porém, é uma luta longa, né? É uma luta que está sendo sempre feita, passa de governo para governo, sociedade como um todo, e ainda assim não consegue resolver essa problemática. Olha só, a modernização da agricultura promoveu a valorização da terra e a concentração fundiária. Isso é importante frisar. Por quê? Quando você tem essa mecanização, essa questão da tecnologia chegando no campo, essa modernização, a chamada famosa Revolução Verde, né, que chegou nas áreas rurais, não só do Brasil, mas em boa parte dos países subdesenvolvidos, há uma valorização da terra, ou seja, a terra se torna cada vez mais cara. E isso para um agricultor familiar, um pequeno produtor, isso para ele custa muito. Ele não dá condições de manter essa terra ali, de produção, porque ele não tem essa tecnologia tão avançada, ele não tem essa mecanização tão avançada quanto o grande latifundiário. Reparem, né, que nós, quando vê na televisão, aquelas máquinas passando pelas regiões de trigo, regiões de soja, regiões de milho, você tem aquela rapidez, aquela grande quantidade de caminhões saindo, né, tratores, ou seja, o pequeno produtor rural ele não tem tanta evolução tecnológica em relação ao latifundiário, então ele perde nisso. Então, automaticamente, você também tem uma valorização muito maior do solo. Solo mais caro, esse pequeno produtor não dá condições de se manter. Lembra lá das leis anteriores lá na história? Pois é, repete-se hoje no nosso processo aí em relação ao espaço rural. Olha só, a indústria brasileira voltada para o campo desenvolveu-se, principalmente para grandes produtores, que foram estimulados a adquirir os insumos industriais modernos pelos créditos governamentais subsidiados. Ou seja, esse grande produtor, pela sua valorização da tecnologia, né, dessa mecanização, ele conseguiu ter esses créditos, diferentemente do pequeno produtor. A dificuldade muito grande para isso. E aí, é aí que a questão dos entraves, né, dessa valorização, desses estímulos para que esse pequeno produtor continue produzindo. Ou seja, esses créditos são necessários para isso. Para justamente ele o quê? Mecanizar, né, ele conseguir trabalhar melhor o solo, conseguir maior produção. Então, isso é um dificultador muito grande, ok? Bom, levantamento do IBGE comprova o avanço do agronegócio em detrimento da agricultura familiar. Então, novamente, a gente repete, né? Ou seja, essa expansão do agronegócio, é as chamadas fronteiras agrícolas, tá? Fique muito atento a isso, nessa palavrinha, fronteira agrícola, ou seja, essa expansão do agronegócio no território brasileiro, tá? E, claro, a maior concentração fundiária ocorre nas regiões centro-oeste e nordeste, tá? O sul apresenta a menor concentração fundiária do país, mas mesmo em tal região, as propriedades rurais não são bem divididas. Então, mesmo a gente tendo o sul aí como destaque, vamos dizer, positivamente, né, com menos concentração fundiária, mas mesmo assim é uma problemática aí, ali na região. E claro, destaque para o centro-oeste para a expansão agrícola aí nessa região. Perfeito? Ok? Bom, então, mais uma vez, finalizamos aqui mais uma semana e aguardo você para a próxima aula. Muito obrigado!